Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje estamos aqui no nosso primeiro webinar, nosso primeiro Tech Talk educacional de 2024. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos que estão aqui. Queria agradecer também a presença dos professores Diego e do professor Evandro Bona, que são nossos apresentadores de hoje. Queria confirmar com vocês, pedir para vocês me responderem aqui no nossa aba de perguntas, se todos conseguem me ouvir com clareza e com o meu som estiver limpo, por gentileza. Bom, todo mundo consegue me escutar? Caso vocês não consigam me escutar durante o webinar, os professores ou, enfim, podem dizer que a gente está aqui checando, estou aqui de backup com os professores. Queria reafirmar que nossos webinars eles são gravados e são postados no nosso canal do YouTube. Já já eu posto o link no nosso bate-papo para vocês futuramente assistirem essa apresentação ou as outras apresentações que já estão no nosso canal do YouTube. Também queria reafirmar que nossos webinars, eles têm certificado de participação, então assim que terminar o webinar, eu encaminho os webinars de participação em até 2 dias úteis. E é isso. Eu desejo uma ótima apresentação para vocês. Agora eu passo a bola para os professores e para o Leandro. Tenham uma ótima apresentação. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Evandro Bona, da UTFPR, e estou aqui com meu colega Diego Galvão, né, da UFSC, para apresentar para vocês esse webinar sobre planejamento experimental usando o MATLAB, né? Mais especificamente, o aplicativo que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos anos, eu e o Diego, que torna essa aplicação de planejamento experimental no MATLAB assim, uma interface mais amigável, né? Vou passar aí para o Diego para ele dar um oi para vocês. Olá a todos, boa tarde. Então, como o professor Evandro Bona já me apresentou, né, sou o professor Diego, eu também somos formados em Química, né, e queria desde já agradecer a todos por disponibilizar esse tempinho para vir aqui hoje para aprender um pouco, né, e também a mexer com a parte do aplicativo Gama. E qualquer dúvida pode estar colocando aqui nos comentários, que ao longo, né, da apresentação, ao término da apresentação, no caso, a gente vai estar esclarecendo qualquer dúvida que venha a surgir. Então, acho que agora pode iniciar. Bom. Ok, obrigado, Diego. Então, eu vou dar início aqui, né? Vou fazer uma apresentação breve aqui do que é um planejamento experimental, né? O objetivo de hoje é mais mostrar a ferramenta em si, do MATLAB, né? Não temos tempo hábil para ficar discutindo a parte mais teórica do planejamento experimental, né? Então, a gente vai ficar mais na aplicação, no MATLAB, mas aí, como o Diego falou, estamos abertos aí a questionamentos, né, após a apresentação e também por e-mail, né? Vocês têm nosso e-mail de contato, quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Então, a gente vem desenvolvendo esse aplicativo, né, que nós chamamos de Gama, né, que é o nosso grupo de pesquisa, né, ao longo dos anos. E, então, ele é um aplicativo de quimimetria, né, que é a área da química que trabalha mais na parte de tratamento de dados, né. Ele tem várias funcionalidades, né, e o objetivo de hoje é mostrar a parte de planejamento experimental, né, que é um dos tópicos dentro da quimimetria, né? Existem vários tópicos diferentes, né, dentro da quimimetria, mas o planejamento experimental é uma das áreas dentro da quimimetria. Mas tem outras, né, como análise multivariada e calibração multivariada. Então, o webinar de hoje é sobre quimimetria, né, sobre planejamento. E aí, a gente vai mostrar aqui para vocês, né, ele tem vários recursos e está disponível em várias plataformas, né? Então, o aplicativo Gama, ele basicamente é uma interface gráfica, depois eu vou mostrar para vocês,
que ele faz né, essa interface gráfica com uma toolbox do MATLAB, que é a toolbox de estatística e aprendizagem de máquina, né? Então, basicamente, o Gama usa as ferramentas já disponíveis ali no MATLAB, e ele só é uma interface gráfica mais amigável, assim, para quem não tem ainda muita intimidade no uso do MATLAB, né? A ideia do Gama é facilitar esse uso do MATLAB para pessoas que não têm muito conhecimento do MATLAB, de programação, né? Então, ao longo do desenvolvimento do aplicativo, a gente já publicou um artigo, né, na Química Nova, que é um tutorial sobre essa parte de planejamento de experimentos usando o Gama. Então, depois vocês podem procurar lá na Química Nova, né, está disponível o tutorial. Os exemplos que a gente vai mostrar hoje estão lá no tutorial, escritos, então, se vocês perderem alguma coisa, não conseguirem anotar, lá no tutorial vai ter o passo a passo, né, os exemplos, na verdade vai ter até mais coisa do que a gente vai mostrar hoje. Tem vídeos no YouTube também, então, tudo que a gente vai fazer hoje também, já tem os vídeos lá no YouTube, de como é que faz. E para vocês baixarem o aplicativo, ele é gratuito, né? Vocês podem baixar, tem a opção do GitHub e tem também, ele está disponível no site da MathWorks, no File Exchange, né? Então, para quem já tem a licença do MATLAB e a toolbox de estatística, basta baixar o aplicativo, que ele é gratuito, tá? Lá no artigo também tem o passo a passo de instalação, então não vou me ater a esses detalhes aqui, né? Mas nós temos lá o passo a passo da instalação também. Então, tem um vídeo no YouTube também ensinando a instalar o aplicativo no MATLAB, ok? Então, aqui está a visualização, né, da tela inicial dele, né, do Gama. Então, com descritivos, tutoriais, né, como é que está disponível, né, e ele é, assim, uma interface bem simples, né, e tem abas, né, então a gente tem abas de visualização e pré-tratamentos, que é a parte inicial dos dados, tem a aba de análise exploratória, a aba de regressão e a aba de classificação. Então, hoje a gente vai estar focado aqui na aba de regressão, que é a parte que a gente usa para o planejamento experimental. Como eu comentei, né, tem um artigo publicado aqui, então ele está na Química Nova, ele está online ainda, ele já está online, mas ele ainda não acabou de sair, né, não tem um volume atribuído, mas ele já está disponível lá. Então vocês podem baixar lá, tem todos os detalhes do Gama, toda a parte de funcionamento, os links para os vídeos no YouTube, estão tudo aqui no artigo, tá? E aí, como eu comentei, não vamos entrar em detalhes teóricos, muito teóricos, sobre o planejamento experimental. Então, para quem quer aprender mais sobre planejamento, né? Então, a dica é que vocês podem pegar no próprio artigo aqui do Gama, a gente cita muitas referências, né, da base teórica de planejamento, tá? E também recomendo um texto, né, nacional aqui em português, para quem está começando, que é o livro Como Fazer Experimentos, né? Ele é um livro bem completo e também traz toda a teoria, né, de planejamento experimental, e eu recomendo fortemente para quem está começando a estudar essa parte mais teórica. Bom, então, o objetivo hoje mesmo é partir para a prática, né? Mostrar brevemente para vocês alguns exemplos e deixar um tempo aí para as perguntas de como que a gente analisa um planejamento experimental dentro do MATLAB usando o Gama. Então, para isso, a gente selecionou 2 exemplos que estão disponíveis lá no artigo, né? No artigo do Gama, que a gente usa para aplicação, né? Lá no tutorial. Então, eu vou mostrar um exemplo agora, depois o professor Diego vai mostrar outro. O primeiro exemplo, então, ele trata do uso de um planejamento central composto, né, para a otimização da produção de biogás, né, de metano, a partir da digestão de resíduos agrícolas. Então, qual que é a ideia do planejamento experimental, né? A ideia do planejamento experimental é você construir um modelo que vai possibilitar que você analise a influência das variáveis que você está estudando
que a gente chama de fatores independentes, e uma resposta, que a gente chama de variável dependente. Então, o nosso objetivo, quando a gente faz um planejamento experimental, é construir um modelo matemático que vai fazer uma associação entre a minha variável dependente e as minhas variáveis independentes, né? Então, nesse caso específico, né, para exemplificar, a gente tem como variável dependente a taxa de produção do biogás. Então, é uma resposta, né, uma variável dependente. E ela depende do meio que foi feito a digestão. Então, esses autores desse artigo, eles escolheram estudar a fração mássica de esterco de vaca, que eles chamaram de variável X1, e a relação carbono-nitrogênio dos resíduos. Então, eles misturaram 3 resíduos, que era resíduo de beterraba, esterco bovino e esterco de aves, para a produção de metano. Então, eles queriam saber qual que é o objetivo. Qual a influência da proporção da fração de esterco de vaca na produção do gás. Qual é a influência dessa razão carbono-nitrogênio na produção? Então, o planejamento experimental permite você criar uma combinação de experimentos de uma maneira lógica e com fundamentos estatísticos, que vai permitir que, após a realização dos experimentos, você extraia o máximo de informação daqueles experimentos que foram realizados. Então, por isso que chama planejamento experimental. Eu vou planejar meus experimentos, eu não vou sair fazendo experimentos aleatoriamente. Eu vou pré-definir combinações dessas minhas 2 variáveis, né? Eu já nomeei aqui, que é o X1 e o X2, para obter o máximo de informação para a produção do metano, que no caso é o meu Y, minha variável dependente. Tá? E para gerar esses planejamentos, né, gerar essa combinação de experimentos, existem vários tipos de planejamento diferentes, né? Então, nessa parte aqui que eu não posso ficar me alongando muito, né? Então, tem uma teoria, recomendo que vocês procurem os livros, né? Mas, por exemplo, o central composto, que a gente vai apresentar aqui, é um dos planejamentos mais usados, né? Mais comuns para a gente fazer o estudo dessa modelagem matemática. Ok? Então, os autores aí do trabalho definiram as variáveis. Essa definição das variáveis de controle é um conhecimento técnico de quem está fazendo o estudo, né? Então, eles que definiram que essas variáveis seriam importantes para o que eles estão estudando. Então, a partir disso, então está aqui a variável W e a variável R, né? Que eu já comentei para vocês o que é. Definidas variáveis independentes, a gente tem que definir uma faixa de variação. Então, os autores, se vocês observarem aqui, eles decidiram que eles iam trabalhar com um mínimo de 0,146 e um máximo de 0,854 na primeira variável. Esse é um conhecimento totalmente técnico do problema que está abordando. Tá? Para a segunda variável, eles definiram como mínimo 13,515 e 30,485. A partir desse mínimo e máximo de cada variável e do planejamento que a gente escolheu trabalhar, são geradas combinações desses valores, que seguem uma lógica, né? Uma lógica que tem um fundamento matemático e estatístico por trás dela, né? Então, além da gente usar essa lógica para gerar os experimentos, a combinação de experimentos a serem realizados, a gente trabalha no planejamento experimental com variáveis codificadas. Então, em vez de trabalhar com os valores originais das variáveis, a gente codifica. Isso é muito importante do ponto de vista estatístico. Por quê? Porque a gente procura eliminar a influência da escala. Então, por exemplo, a nossa variável W, ela tem uma escala decimal, né? É 0, alguma coisa, todos os valores. E já a variável R, ela é em unidades de dezenas, de 30 a 13. Então, ela é de uma ordem maior de escala. Então, se a gente não codificar,
matematicamente, vai parecer que a variável R é mais importante que a variável W, porque os valores são maiores. Então, se a gente não usar da codificação, essa diferença de escala acaba atribuindo uma importância maior para a variável que tem uma escala maior. E a gente não quer isso, a gente quer saber realmente qual é a variável mais importante, independente de escala. Então, a gente adota uma codificação. No planejamento central composto, essa codificação fica, o menor valor é menos 1,414 e o maior valor é mais 1,414. E aí a gente faz o cálculo e calcula os outros valores. Aí vai ter o valor menos 1, mais 1 e 0. Tá? A mesma coisa para outra variável. Então, o x2 a gente codifica. O 13 vai ser o menos 1,414 e o 30 vai ser o mais. E daí a gente cria uma codificação. Então, depois de codificar, a gente tem ambas as variáveis do estudo na mesma escala. Isso me elimina uma série de problemas, né? Então, isso tem um fundamento bem importante de fazer essa codificação. Então, feito isso, a gente tem essa combinação. Aqui são 12 experimentos. Então, vocês percebam que tem combinações e tem repetições. Ó, a gente tem o experimento 0 e 0, codificado, que ele está aqui no valor real 0,5 e 22, ele aparece 4 vezes. Tá? Então, esse experimento no 0, 0, a gente chama de ponto central, né? Então, o ponto central ele é repetido para a gente poder fazer uma medida do erro experimental do seu experimento. Né? Então, é uma medida para a gente poder fazer uma análise estatística do erro experimental. Então, por isso que ele é repetido. Então, tirando esses 4 pontos aqui que são repetidos, as outras combinações são únicas. Então, a gente tem o menos 1, menos 1, menos 1, mais 1 e assim por diante. São combinações únicas. Então, você teria que voltar lá para o laboratório, né, executar o seu experimento nessas condições planejadas. E medir a sua resposta de interesse. Aqui, no caso, é a produção de gás metano. Então, a gente tem aqui os valores. Esses valores foram obtidos no laboratório. Então, o pessoal volta lá para o laboratório, executa o experimento com W025, R16. E faz a medida da taxa de produção de metano, deu 194. E assim por diante, executo todos os experimentos propostos no planejamento e coleto as respostas. Esse é o meu trabalho experimental. Tendo esses dados de produção de metano e o planejamento, a gente volta para fazer a análise estatística desses dados. Então, como eu falei para vocês, todo planejamento tem por trás dele um modelo matemático, que é o que eu quero construir. Eu quero construir uma relação entre o Y, que é a produção de gás metano, e as minhas variáveis x1 e x2, que correspondem aos valores codificados de W e R. Então, esse planejamento central composto, planejamento central composto, ele pressupõe esse modelo, que a gente chama de modelo quadrático. Quando a gente já usa o planejamento central composto, a gente já está pressupondo que a gente vai usar esse modelo aqui. Então, esse modelo ele tem aqui um B0, né, que a gente chama de coeficiente linear, é um intercepto, né? O B1, que é o efeito linear da variável x1, o B2, que é o efeito linear da variável x2. Esse B11 é o efeito quadrático da variável 1. O B22 é o efeito quadrático da variável 2. E o B12 é a interação que pode existir entre as variáveis x1 e x2. Então, com esses dados que a gente coleta no laboratório, né, a gente planeja, executa os experimentos, coleta os dados. A gente volta para fazer o ajuste do modelo. A gente vai verificar se esse modelo vai representar bem as variações de Y que eu obtive experimentalmente. Uma modelagem matemática. Né? Para eu saber se houve uma boa representação, aí eu tenho que fazer uma análise estatística, né? Então, aqui a gente pegou aqui a tabela do artigo, só para resumir, né? Então, essa aqui é uma análise estatística dos dados que eu tive. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, né?
Então, a gente tem valores importantes, né? A gente tem aqui, por exemplo, o lack of fit, que é falta de ajuste, é um teste que a gente faz. Se a falta de ajuste for significativa, quer dizer que o meu modelo não está muito bom. Sinal que alguma coisa não está ok. Né? Então, se esse valor for menor que 0,05, alguma coisa já não é um indicativo de alguma coisa não pode estar muito bem. Aqui, no caso, deu 0,17, indicando que não há falta de ajuste. Quer dizer que houve um bom ajuste entre o modelo e os meus dados experimentais. Outra coisa que a gente olha é os valores de R2. Né? A gente tem duas estatísticas aqui, que é o R2 e R2 ajustado, que são estatísticas também para a gente avaliar se o modelo está funcionando. Então, quando o R2 está próximo do valor da unidade 1, eu tenho um bom ajuste do meu modelo aos dados experimentais. Então, um ajuste perfeito teria um valor de R2 igual a 1. Né? Aqui a gente está num valor de R2 de 0,96, né? 967 e o ajustado 939. Quer dizer que é um indicativo de um bom ajuste. Tá? Então, são um conjunto de estatísticas. Vejam, a gente faz a análise e toma uma decisão com base no conjunto de estatísticas para ver se o meu modelo é bom ou não. Né? A gente precisa decidir se houve uma boa modelagem entre os dados experimentais e o modelo que eu estou propondo. Quando esse modelo é bom, quando esse modelo funciona, que é o caso que a gente tem aqui, aí a gente pode começar a tirar conclusões sobre o meu experimento. A gente pode começar a avaliar e daí voltar para a parte técnica, de conhecimento técnico. Agora a gente vai poder saber qual variável é mais importante. Então, aí a gente volta lá para o nosso conhecimento teórico sobre o problema que a gente está estudando. Então essa variável foi importante por causa disso. Essa variável, quando eu aumento ela, aumenta o rendimento de gás metano. Isso é por causa disso. Então, a matemática, a estatística, ela sempre vai ser um auxílio para o teu conhecimento teórico, né? Ela, no planejamento experimental, é uma maneira de organizar seus experimentos e depois você tirar conclusões. Né? Ela não elimina a necessidade de você ter um conhecimento teórico sobre o problema que você está estudando. Você precisa fazer uma interpretação. Então, quando esse modelo funciona, né, que todo mundo espera no final, é obter os gráficos. Né? Todo mundo quer os gráficos que são bonitos, né? Então, a gente faz o que a gente chama de superfície de resposta. Então, a superfície de resposta nada mais é do que o gráfico do meu modelo. Né? E eu só devo usar esse gráfico depois que eu sei que o meu modelo é bom. Então, por isso, primeiro eu tenho que fazer uma análise numérica dos resultados do modelo, para depois começar a aplicar os gráficos, analisar os gráficos. Né? Então, esse é o gráfico de superfície. Depois, no exemplo, eu mostro ele mais em detalhes, né? Que daí dá para ver melhor, né? Lá no MATLAB mesmo, esse gráfico. Eu vou mostrar como é que gera. Ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar, então, para vocês, esse exemplo que eu acabei de exemplificar, como que fica no Gama, né? Como é que a gente poderia executar essa análise. Eu vou sair aqui do modo de apresentação e mostrar a minha tela do MATLAB para vocês. Ok. Então, como eu falei lá para vocês, lá naquele artigo da Química Nova, a gente tem lá como faz a instalação, depois vocês podem dar uma verificada lá. Qualquer problema pode entrar em contato conosco. Eu vou abrir o aplicativo. Existem duas maneiras de instalar ele diferente. Aí, o meu está instalado aqui pela tela. Tá? Então, eu entro no MATLAB, digitei app-gama, né, que é o comando para abrir o aplicativo e abre a tela do aplicativo. Opa. Ok. Então, vocês estão vendo aquela tela que eu mostrei para vocês, né, da tela inicial, e a gente vai mudar aqui para regressão. Então, como eu já comentei para vocês, a gente vai fazer um estudo de planejamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é gerar esse planejamento, gerar a matriz do planejamento, como a gente fala, que é a combinação dos experimentos. Né?
Como que eu vou executar lá a combinação adequada de experimentos para poder obter o modelo que eu pretendo obter. Aí eu vou para o laboratório, executo os experimentos propostos e coleto a resposta, a variável dependente. Então, eu vou clicar aqui em gerar matriz, que é o que a gente usa para gerar o planejamento experimental. Então, aqui o Gama traz várias opções de planejamento, né? A gente vai trabalhar agora com o central composto rotacional. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso definir quantas variáveis eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar com duas. São duas variáveis. Dois fatores independentes, no meu exemplo, o W e o R. Variáveis de mistura é um tipo diferente de variável. O professor Diego vai explicar para vocês depois. Não é o caso aqui. Então, a gente não tem variáveis de mistura. Uma outra coisa que a gente tem que definir é o número de pontos centrais, que era aqueles pontos 0, 0 que eu mostrei para vocês. No caso do exemplo que a gente está trabalhando aqui, os autores trabalharam com 4 repetições, né? 4 pontos centrais. Então, defini aqui como 4. Okay? Uma outra coisa que eu posso fazer é incluir a matriz descodificada. Então, eu mostrei para vocês que a gente tem os valores originais e os valores codificados. Então, eu posso marcar aqui para incluir a matriz descodificada para a gente gerar as duas matrizes. A matriz dos valores codificados, que eu vou usar nos cálculos, e a matriz descodificada, que são os valores que eu tenho que ir lá para o laboratório executar. Certo? Então, eu vou marcar aqui que eu quero incluir a matriz descodificada. E aqui eu tenho uma variável de saída, é onde vai sair o meu planejamento, né? Os meus resultados, onde que vai retornar para o MATLAB os resultados. Tá? Então, eu posso colocar qualquer nome, já vem sugerido um nome, e eu vou mudar aqui para o planejamento. Posso dar qualquer nome. Então, defini o número de fatores independentes, número de pontos centrais, e vou incluir a matriz descodificada. Aí, clico aqui em central composto rotacional. Como eu pedi a matriz descodificada, ele vai me perguntar qual é o mínimo e o máximo de cada fator do meu planejamento. Então, eu tenho aquela minha variável ômega, eu vou até mudar o nome dela aqui, ó, posso mudar. Qual que é o mínimo? 0,146. Como eu comentei, esse valor de mínimo e máximo é uma decisão técnica de quem está montando o planejamento. Então, os autores lá estudaram, já tinham algum conhecimento prévio, fizeram uma revisão da bibliografia para definir qual o mínimo e o máximo que eles poderiam trabalhar em cada variável. Tá? Isso é um conhecimento puramente técnico. A nossa outra variável, o R, ele vai variar de 13.515 até 30.485. Clico aqui em descodificar e vai aparecer um aviso aqui, né? Planejamento gerado com sucesso. Ok? Vou até fechar esse aqui, porque a gente já gerou. Então, vejam que aqui no Workspace, né, que é a parte do MATLAB onde a gente tem a entrada de dados, a saída de resultados, né, apareceu uma variável aqui, né, que é a variável planejamento, que foi o nome que eu dei. É uma estrutura que a gente fala no MATLAB. Uma estrutura é uma variável que contém várias coisas dentro dela. Então, eu vou abrir ela, eu dou 2 cliques nela. E aparece o que tem dentro dessa variável planejamento. Então, o que apareceu? Apareceu uma outra variável, que também se chama planejamento, que é o nome do planejamento que você escolheu. Então, fica registrado aqui. Então, apareceu aqui central composto rotacional. Né? É o nome do planejamento que você escolheu. Aparece a matriz. A matriz é a matriz codificada. Então, é a sequência de experimentos. Estão vendo? -1, -1, -1 mais 1, e assim por diante. É a sequência daqueles 12 experimentos que você vai ter que executar no laboratório.
aparecem os níveis, que foi o que você registrou, né? Então, para ficar anotado aqui. Então, a variável ômega, mínimo e máximo, a variável R, mínimo e máximo. E temos aqui também a matriz descodificada, que é os valores reais que você vai empregar lá no laboratório. Então, o primeiro experimento é 0,249716, né? Lógico, para ir para o laboratório, a gente pode dar uma arredondada nesses valores. Então, aparece aqui os valores descodificados. Então, a gente tem a matriz codificada, que é o que a gente usa para fazer os cálculos, né? E temos a matriz descodificada, que é a parte de laboratório, né? Para eu ir lá para o laboratório saber como que eu tenho que executar esses experimentos. Então, feito isso, eu montei meu planejamento. Agora eu vou para a parte prática, né? Então, eu tenho que voltar lá, regressar ao laboratório, executar esses experimentos e medir a resposta que eu pretendo modelar, né? Que no caso é a produção de metano. Vou fechar aqui. O que é comum acontecer, né? E a gente é comum, né? Quem trabalha no laboratório usar alguma planilha eletrônica, né? Então, o que a gente pode fazer? Copiar esses dados do planejamento e gerar uma planilha eletrônica com os resultados. Deixa eu até fechar aqui de novo, porque rapidinho. Então, eu já tenho preparado aqui uma planilha com esses dados, né? Então, você pode fazer um arquivo de planilha eletrônica para armazenar seus dados e depois você consegue abrir essa planilha diretamente aqui no MATLAB. Então, veja que eu estou na pasta que eu tenho meus dados aqui e eu tenho um arquivo eletrônico da planilha. Então, se eu clicar 2 vezes nele, ele abre no MATLAB. Então, aqui ele vai abrir, vai aparecer o nome das variáveis, como você criou a sua planilha. Então, vai aparecer os dados codificados, os dados descodificados e as respostas que eu obtive no laboratório. Okay? Então, anotei tudo aqui na minha planilha. Agora eu quero fazer os cálculos do planejamento usando o MATLAB. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer de volta esses dados para o MATLAB. Então, eu vou importar a matriz codificada, que é a que a gente deve usar para fazer os cálculos. Então, eu seleciono aqui, nesse arquivo, que é um arquivo originariamente uma planilha eletrônica, né? Eu vou mudar aqui para matriz numérica aqui em cima. Isso é importante, porque eu tenho que pegar esses valores aqui que eu vou importar para o MATLAB e falar para ele que isso aqui é um número, para ele entender que isso aqui é uma matriz numérica. Então, eu seleciono, mudo para matriz numérica e clico em importar. Aqui em cima tem um botãozinho. Eu vou minimizar essa tela. Vocês vão ver que apareceu aqui uma variável para mim, que é o nome do arquivo. Se eu clicar 2 vezes nela, ela vai abrir, ó, são os dados importados, já no formato do MATLAB. Eu posso clicar mais uma vez aqui, vou renomear ela, vou chamar ela de plano, do planejamento, é a matriz do planejamento. Dá um nomezinho mais curto para ela. Então, é 12 por 2. Né? 12 porque são 12 experimentos, 2 porque são 2 variáveis. Então, essa é a matriz codificada. Vou voltar lá para o arquivo original, que estão os dados. E vou importar os dados da minha resposta, minha variável dependente. Então, vou pegar aqui só a coluna da variável dependente, mantenho aqui matriz numérica e clico em importar. Então, ó, apareceu mais uma variável, agora é 12 por 1, que é uma coluna só, 12 experimentos. Vou renomear esse aqui para de resposta. Estou renomeando só para ficar nomes mais curtos, tá? Não tem problema se você não renomear. Então, eu tenho a minha matriz do planejamento, minha matriz codificada, isso é importante. E eu tenho a resposta, a variável dependente. Então, agora a gente vai voltar aqui para o Gama, agora que eu já tenho meus dados aqui no Workspace, e vou analisar o planejamento. Então, eu vou usar esse segundo botão aqui, o botão de análise. Então, o primeiro é só para gerar a matriz, gerar a combinação de experimentos que eu tenho que fazer, e o segundo é para analisar. Então, quando eu clicar em analisar, eu vou minimizar um aqui, deixa eu só
vai abrir uma tela com mais opções, que é a parte de análise de dados. Então, é bem tranquilo. No X, o X representa a minha matriz do planejamento. Então, ela vai ter tantas amostras contra as minhas variáveis. Então, no nosso caso, ali é 12 por 2. É só digitar o nome que você escolheu, dá para a sua matriz. Plano. O meu Y, eu chamei de RESP. É a minha entrada de dados. Saída. Como é que eu quero que saiam os resultados? Qual o nome da variável que vai aparecer ali no workspace com os resultados? Eu vou chamar de modelo 1. Posso dar qualquer nome. E uma parte importante é o modelo. Agora eu preciso digitar o modelo. Aí entra, né, o conhecimento teórico de planejamento experimental. Eu preciso entrar aquele modelo, qual modelo que eu espero para esses meus dados, para fazer o ajuste. Então, o MATLAB, ele trabalha com essa notação, que é chamada notação de Wilkinson. Aqui, se vocês clicarem no botão aqui, ele dá um breve resumo de como funciona. Depois, vocês, no help do MATLAB, vocês conseguem ter mais informações, né? Mas essa notação, ela sempre é assim, a gente começa escrevendo Y, aí a gente coloca o símbolo, né, o til, e depois a gente começa a escrever os termos do modelo. Então, o sinal de mais adiciona um termo no modelo, o sinal de menos retira, o 2 pontos significa interação, termo de interação, o acento circunflexo significa potência. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, ó, y, x1, x2, isso é um modelo linear de duas variáveis, com intercepto. Se eu escrever y til x1 mais x2 menos 1, é um modelo linear sem intercepto. Então, esse menos 1 é para a gente tirar o intercepto do modelo, se quiser fazer um modelo sem intercepto. E assim por diante. Então, tem aqui como que a gente faz ao quadrado. O modelo que você precisar fazer é possível, tá? Só uma coisa importante, gente, que o planejamento, como eu já comentei, pressupõe um modelo. Então, você não pode escrever uma equação que não dá para ajustar naquele planejamento. Vai dar um erro de execução. Tá? Você tem que digitar a equação que seja compatível com o planejamento experimental que você escolheu. Então, aqui para o planejamento em questão, vocês viram lá no slide, eu vou digitar o modelo. Então, y, til, eu vou colocar os efeitos lineares, x1 mais x2. Mais o efeito quadrático do x1, mais x1 elevado ao quadrado. Mais x2 elevado ao quadrado, efeito quadrático do x2. Mais x1, x2, né? Coloco 2 pontos, que é a interação binária x1, x2. Então, eu digitei os termos do modelo que eu quero ajustar. Eu vou fazer esse ajuste usando a matriz plan e a resposta que eu armazenei aqui na variável. Então, feito isso, é só clicar aqui em gerar modelo. A hora que termina os cálculos, já aparece aqui, então, a regressão linear realizada com sucesso. Então, se você digitou tudo certinho, o modelo é compatível com o teu planejamento, vai retornar um sucesso aí na sua análise, né? Se você fizer alguma coisa errada, vai ter algum aviso de erro. Vou clicar em OK aqui e vejo que aqui no Workspace já apareceu aqui a variável modelo 1. Vou clicar nela aqui. Aqui dentro dessa variável já tem todos os cálculos pertinentes para uma análise de planejamento experimental. Então, a gente tem aqui as anotações, né, os dados de entrada, o x, o y, a equação que você usou. As ANOVAs, já vou entrar aqui. E a gente tem nessa variável modelo toda a análise estatística do seu modelo. Então, ao clicar naquele botão, já é feito uma série de cálculos sobre o seu modelo. Então, eu não vou entrar em todas as variáveis aqui, né? Só vou mostrar as mais importantes, mas o MATLAB já te dá um retorno aí, uma série de parâmetros estatísticos para você avaliar se o seu modelo é bom ou não. Tá?
Então, tem análise de resíduos, tem vários diagnósticos. Aqui, um valor que é importante é o RMSE, que é o erro quadrático médio, que é mais ou menos um erro médio que o seu modelo comete. É um parâmetro importante a ser analisado. Nessa variável aqui embaixo, que eu chamo a atenção, que é coeficientes, nela que vai aparecer seu modelo. Então, aqui está seu modelo. Então, aqueles valores de B, beta, lá que eu mostrei no slide, aparecem aqui. Então, aqui são os valores calculados. Então, o teu intercept é 317, menos 51 é o valor do efeito linear da variável 1, 46 é o efeito linear da variável 2, menos 21 é o efeito de interação entre as variáveis x1 e x2, menos 63 é o efeito quadrático da variável x1, menos 36, efeito quadrático da variável x2. Além de mostrar, então, os coeficientes, né, a gente tem aqui já um teste estatístico, né, a gente tem o erro padrão, teste T, e o p-valor de cada coeficiente desses. Então, a gente tem aqui que todos os coeficientes são estatisticamente significativos ao nível de 5%, exceto a interação binária. Tá vendo? A interação binária, ela deu um p-valor de 7%, 0,07. Então, ela não é significativa ao nível de 5%, mas ainda é menor que 10%. A gente pode analisar isso com mais detalhe. Os outros efeitos, todos são estatisticamente significativos, menos de 5% de p-valor. Então, aqui eu já tenho uma análise dos coeficientes do meu modelo. Outro valor que a gente sempre olha é o R quadrado, conforme eu comentei com vocês já, né? Então, a gente tem o R quadrado comum, né? Que é o deu 0,96, arredondando 0,97. E a gente tem o R quadrado ajustado, deu 0,94. Então, são todos parâmetros para ver a adequação do meu modelo. Não vou ficar me alongando muito nessa parte teórica de avaliação, mas você tem... Perceberam que você tem um conjunto de testes estatísticos já, né? Depois você tem que ficar analisando esses resultados para ver se o seu modelo é bom ou não. Uma coisa que é importante a gente olhar, que estava aqui na variável aqui fora, é a ANOVA, né? A análise de variância. Então, se eu clico aqui, eu tenho a tabela de ANOVA, né? Então, eu vou ter o p-valor do meu modelo. Está aqui, ó, model, p-valor. Falando que o meu modelo é estatisticamente significativo. Tem o teste de falta de ajuste, como eu comentei para vocês, que não deu significativo, quer dizer que isso é bom. O modelo é estatisticamente significativo e não apresenta falta de ajuste. São coisas boas. E tudo isso, juntado ao conhecimento técnico, vai nos fazer concluir que o modelo é bom. Tá? Aí eu volto aqui, vou voltar para a interface. Fiz essa análise numérica, aí eu posso começar, como eu comentei com vocês, gerar gráficos, né? Que é o que o povo mais, né? As pessoas mais anseiam gerar o gráfico. Então, tem várias opções de gráficos aqui, então é só clicando aqui. A gente tem o gráfico do Y ajustado. Então, a gente vai ver aqui os X são os pontos experimentais, os valores experimentais que eu tive no laboratório, e a reta é o meu modelo. A gente espera que o modelo passe o mais próximo possível dos pontos experimentais. Tem um pontilhadinho aqui, que é o intervalo de confiança do meu modelo, né? Já sai aqui no gráfico. Não vou entrar muito em detalhes, mas tem outros testes, outros gráficos que a gente pode analisar para ver se o meu modelo é bom, né? Gráfico de resíduos, resíduos normalizados, tudo isso ajuda a gente a analisar se o meu modelo é bom ou não. Outro gráfico interessante é o gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto, ele traz a importância das variáveis. Lembra que eu falei para vocês que a gente fez uma codificação para depois poder identificar qual variável é mais importante. Então, a gente vê aqui pelo gráfico que a variável mais importante é o x1 quadrático.
É o efeito ao quadrado da variável x1. Ele é o fator mais importante para a produção do metano, ali no caso. Depois vem o x1, x2, x2 quadrado. A interação, lembra que eu falei para vocês que ela não era estatisticamente significativa ao nível de 5%, por isso que ela está abaixo aqui desse pontilhado vermelho. Porém, ela é significativa a 10%, e por isso que ela está acima do preto aqui. Então, está na fronteira da gente decidir aqui se isso é relevante ou não, né? Os outros termos do modelo são bem significativos. Então, aqui a gente consegue ter uma representação gráfica da importância de cada coeficiente do nosso modelo, né? E o que todo mundo espera, né, é fazer o gráfico 3D, né, a superfície de resposta. Então, quando eu clico ali em 3D, eu vou ter a opção de escolher a faixa de variação aqui da variável x1 e x2. Eu vou manter o que já é o do planejamento, né, que é aquele valor codificado. Clico em gerar gráfico. Clico em gerar gráfico, eu vou ter um gráfico da superfície, né? Então, eu vou maximizar aqui. Então, essa é a superfície de resposta, né? Esse gráfico é totalmente editável, né? Você consegue mexer aqui no que aparece escrito em cada eixo, né? Uma ferramenta interessante que a gente tem aqui é a possibilidade de rotacionar esse gráfico, né? Então, consigo girar ele para ter uma visualização melhor, escolher um ângulo de visualização melhor para enxergar essa superfície, né? Então, eu consigo ficar girando ele aqui, escolher o ângulo que eu posso representar ele depois, né? Então, posso ficar aqui brincando até escolher um ângulo adequado. Outro gráfico que eu posso fazer é o gráfico de contorno, né? Vou clicar aqui, gráfico de contorno. O gráfico de contorno ele tem a mesma função do gráfico 3D, né? Só que ele é a projeção das curvas de nível da minha superfície, né? Então, ele vai aparecer planificado. Então, o gráfico 3D ele é muito bonito, né? Mas o gráfico de contorno ele é mais funcional, vamos assim dizer, né? Você consegue enxergar melhor. Então, eu quero aumentar a produção de metano. Eu consigo enxergar aqui que essa região aqui é a região que me produz mais metano. Então, quanto você vai vendo que tem os valores marcados, né? As regiões de produção de 100, 150, 200, 250, e aqui você tem uma região que vai produzir 300. Então, eu já sei que se eu trabalhar minhas variáveis x1 e x2 dentro dessa região aqui, eu vou ter uma produção máxima de metano. Ficou claro? Então, esse que é o objetivo do planejamento experimental. Vejam, a gente gera uma combinação de experimentos, executa eles no laboratório e depois eu tenho um modelo matemático que vai permitir que eu entenda melhor os meus dados. Qual que é a melhor condição para a produção do gás metano, né? Esse é o objetivo que eu quero atingir. Então, eu consigo, através desses gráficos, enxergar qual é a melhor região e atingir meu objetivo, que é aumentar a produção do gás metano. Ok? Vou voltar aqui. Uma outra opção interessante aqui dentro do MATLAB para a gente fazer é esse gráfico aqui, né? Que é chamado no MATLAB de slice plot. Tá? Vou clicar nele aqui. Ele é um gráfico bem interessante. Por quê? O que ele vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar a variável x1, né, x2. Se você tiver 3 variáveis, ele vai mostrar três caixinhas gráficas dessa. Talvez fique meio pequeno aí na tela de vocês, para vocês enxergarem, mas depois vocês podem usar o aplicativo e ver em casa com mais detalhes. Mas então, o que ele está mostrando para mim nesse slice plot? Que quando o x1 tiver o valor de 0, ó, tá vendo? Está no 0. E o x2 tiver o valor de 0, esses são os valores codificados, a minha resposta vai ser 317, vai aparecer aqui no cantinho. E aqui embaixo eu já tenho até o intervalo de confiança dessa resposta. Mas estão vendo que se eu diminuir o valor do x1, eu consigo um aumento na resposta. Então, eu posso vir com o mouse em cima desse pontilhado aqui, ó, clicar nele e ir arrastando.
Então, percebo que quando eu faço isso, ó, agora eu estou num valor de menos 0,42, aproximadamente. Quando eu chego no menos 0,42, eu estou maximizando a produção do metano em função da variável x1. Posso fazer o mesmo para a variável x2. Ó. Posso clicar aqui e arrastar ela para eu migrar para o máximo. E eu consigo ver aqui que é um valor de 0,73. Então, quando eu usar um valor de 0,73 e menos 0,42, eu consigo uma produção de quase 350 para o gás metano. É lógico, esses valores aqui estão codificados, sempre lembrando. Daí eu consigo pegar esses valores codificados e transformar em valores reais. Então, no Slice Plot, eu consigo ver qual a combinação das minhas variáveis independentes, o x1 e o x2, que podem resultar no máximo da minha variável dependente, que é o y, né? Ou mínimo. Às vezes você quer fazer você está num trabalho que você quer achar o mínimo da resposta. Então, você usa aqui o Slice Plot para achar o mínimo. Tá? É uma ferramenta bem interessante, né, que consegue achar esse máximo, esse mínimo aí que você está procurando. Ok? Então tá. Eu estou encerrando aqui a minha parte, eu vou passar a palavra para o professor Diego agora, e daí depois, no fim, né, da apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, aí a gente volta e conversa com vocês novamente aqui. Então, Leandro, se você puder transferir a apresentação para o Diego. Transfiro sim, professor, transfiro, tá? E muito boa essa primeira parte, né, que o professor passou aqui para a gente. Tudo feito, né, professor, no aplicativo, né, nessa parte mais visual do MATLAB. Muito boa, bem explicativo. Vou passar aqui, então, o comando para o professor Diego. Peço desculpas, né, aos nossos participantes, que eu não estava aqui no começo, eu tive um problema aqui com queda de energia, né, consegui voltar aqui durante a apresentação, tá bom? Então, vamos passar aqui a palavra ao professor Diego, como apresentador. Tá com você, tá, professor? Beleza. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver minha tela? Está projetado certinho? Sim. Tá. Então, bom, só mudar aqui. Tá dando certo aí? Que eu tô passando. Ali, agora sim. Estamos vendo sim, professor. Tá tudo ok. Então, como o professor Bona falou, né, existem vários tipos de planejamento de experimentos. Né? E nesse caso aqui, ele começou com um composto central rotacional, e agora eu vou mostrar um outro tipo de planejamento, que é um planejamento de mistura. Também, né, está incluso naquele livro que a gente mostrou da de planejamento de como fazer experimentos nos slides anteriores. E também tem uma breve descrição, né, sobre a fundamentação teórica dele, né, a respeito desse planejamento, no artigo nosso da Química Nova. Né. Nesse trabalho, então, vou passar ele mais, não vou focar tanto na parte fundamental, teórica, vou mais para a parte, né, experimental, usando o gama, né, para a gente também conseguir terminar em um tempo mais rápido. Quem tiver também um pouco de interesse mais a fundo aí depois para estar procurando, pode entrar no nosso canal lá no YouTube, que depois a gente vai passar o link. O primeiro tutorial que o professor Evandro Bona passou é o vídeo 3, e esse aqui agora é o vídeo 8, né? Então, nesse daqui a gente já é mais uma mistura entre planejamento de mistura com a função de desejabilidade para múltiplas respostas. Então, esse trabalho, né, eu tive a participação, foi realizado em 2013, desculpa, e ele tinha como objetivo formulação de um biodiesel, né, de baixo custo e que atendesse às especificações, no caso, da Agência Nacional do Petróleo, né. Então,
como eu falei, a gente vai utilizar aqui planejamento de misturas para formulação aí do biodiesel e vai avaliar algumas respostas. No caso aqui anterior, o professor Evandro Bona mostrou, ele só tinha uma resposta, né, que era a produtividade de biometano, né, biometano. E nesse caso aqui vai ser o aumento aí do rendimento, período de indução do biodiesel, né, o ponto de entupimento e o custo. Então, nesse tipo de planejamento, né, a gente utiliza as proporções das misturas. Aqui nesse caso, né, a gente selecionou 3 matérias-primas diferentes para fazer a formulação desse biodiesel, que seria o óleo de soja, a gordura de sebo, né, o sebo bovino, e a gordura de ave, né? Cada uma dessas matérias-primas, digamos assim, elas têm, né, propriedades específicas. Então, a gente utilizou aí planejamento de mistura juntamente com a função de desejabilidade para conseguir formular um biodiesel que conseguisse atender as especificações da ANP e que tivesse também um baixo custo. Então, bom, né, as nossas matérias-primas, aqui no caso, deixa eu só colocar o computador do laser, como eu falei, foram o óleo de soja, né, a gordura de sebo, ou sebo bovino, e a gordura de frango. E as nossas respostas, então, nesse caso, né, nós havíamos 4 respostas. A primeira seria, né, o rendimento, né? Então, nós tínhamos como objetivo nesse trabalho maximizar o rendimento da reação, ou seja, maximizar a produção do biodiesel. A outra resposta que a gente tinha interesse em otimizar, né, era a estabilidade à oxidação, né? A estabilidade à oxidação é um parâmetro que hoje, né, é exigido para todo o biodiesel que é comercializado atualmente, né? E ele é feito através de um equipamento que se chama Hansimat. Na ocasião quando a gente fez esse trabalho em 2013, o período de indução ou o valor mínimo que o biodiesel tinha que ficar nessa análise era de 6 horas, né? Então, hoje, claro, já mudou, hoje, se eu não me engano, está 13 horas. Então, essa formulação já não atende mais aos requisitos atuais, mas no caso aqui era em 2013. Outra resposta que a gente está utilizando aqui é o ponto de entupimento a frio. Então, né, o biodiesel é diferente do diesel convencional, né, do diesel fóssil, né, por ser produzido através de gorduras de animais, né, e também de óleo. Na maioria dos casos, ele se solidifica a temperaturas maiores do que o diesel fóssil. Então, a gente também queria utilizar esse parâmetro, né, que é o ponto de entupimento a frio que vem lá da legislação. E a quarta resposta que a gente tinha como objetivo era minimizar o custo de produção, né? Como que foi feita essa minimização desse custo, né? A gente utilizou, então, o preço da tonelada de cada matéria-prima que tinha no mercado na ocasião, no ano de 2023. Então, bom, eu não vou entrar muito em detalhes na parte do planejamento, nem na parte da função de desejabilidade, né, para a otimização de múltiplas respostas, mas o objetivo aqui maior é mostrar como que a gente vai fazer essa combinação entre planejamento de mistura e a função de desejabilidade para conseguir formular, nesse caso, um biodiesel, né, utilizando um tipo de planejamento que é o planejamento de mistura simplex Android. Bom, só uma interpretação aqui um pouco do gráfico, para talvez quem nunca trabalhou, né, tem conhecimento sobre a parte de planejamento de mistura, é muito semelhante com aqueles diagramas de fases que a gente vê na fisicoquímica, né, onde os vértices, né, correspondem aos componentes aí em 100%. Então, né, aqui nesse caso, no ponto 3, eu tenho 100% de óleo de soja, no ponto 1 eu tenho 100% de sebo bovino, e no ponto 5 aqui eu tenho 100% de gordura de frango. E aqui eu tenho a mistura binária entre esses dois, aqui no ponto 4, né, entre a gordura de frango e o óleo de soja, e aqui entre o sebo bovino e o óleo de soja. E o ponto 0, né, que é o ponto 0, que é o simplex, no caso aqui, né, o ponto central, vai ser uma proporção de 0,33% para cada um, né? Lembrando que nesse tipo de planejamento, né, as proporções dos N componentes, né,
Na mistura não pode passar de 1 ou 100%. Bom, então, como o professor Bona falou, a gente também acaba tendo um modelo, né, para representar esse tipo de planejamento, e aqui no caso eu tenho um modelo do planejamento de misturas, né? Nesse caso aqui, eu não tenho o efeito, né, o intercepto, que é o B0, né? Aqui eu só tenho os fatores, né, as proporções individuais, no caso, que é x1, x2 e x3. Lembrando que aqui é um modelo, né, para 3 componentes. E aqui eu tenho os termos que a gente chama de interação, que é x1, x2, x1, x3 e x2, x1. Mas, né, a proporção aqui, na verdade, o termo ternário, que daí corresponde às proporções dos 3 componentes. Lembrando que a gente pode também ter um tipo de planejamento, né? A gente pode aplicar esse planejamento para mais de 3 componentes, apesar que, na maioria dos casos, aí nos estudos sempre utilizam 3 ou 4 tipos de, né, avaliam 4 proporções. Então, bom, entrando na parte, então, do delineamento, que depois a gente vai construir também a matriz desse planejamento lá no MATLAB, mas, como o professor Bona falou, a gente, né, depois a gente tem a nossa série de execuções que precisam ser feitas, né? Aqui, nesse caso, nós temos 10 experimentos. E quais seriam esses 10 experimentos? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí mais 3 repetições no ponto central, que dá o total de 7 execuções. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, nós temos todos esses planejamentos, todos esses experimentos, desculpa. Os 3 experimentos, né, onde eu tenho as proporções de 100%, aqui no caso, para o óleo de soja. Nesse segundo, eu tenho 100% de sebo bovino. E no terceiro experimento, eu tenho 100% de gordura de ave. E aqui, né, nos restantes, eu tenho 50-50 de cada um, né? E aqui no sétimo experimento eu tenho, né, a proporção de 1/3 de cada um. Bom, depois que eu tenho, né, os meus experimentos, eu vou para a bancada novamente e faço, né, faço as execuções, as análises dos dados, né, as execuções experimentais. Nesse caso aqui, né, a gente tinha uma resposta, que era, né, no caso anterior, uma resposta que era a produção de biodiesel. Nesse caso, nós vamos estar trabalhando com 4, que é o rendimento, né, estimado de produção de biodiesel, o período de indução, que está relacionado à estabilidade oxidativa dele, né, que é quanto que ele consegue durar aí sem sofrer oxidação, porque a partir do momento que ele começa a sofrer oxidação, ele começa a gerar alguns produtos aí que vão degradar aí, ou muitas vezes comprometer a qualidade do combustível e também danificar, né, os veículos. E o ponto de entupimento a frio e o custo. Então, nesse caso, nós temos agora 4 respostas, e para isso a gente vai fazer a análise dos dados para cada modelo, né, para cada resposta, e depois a gente vai fazer a combinação dessas 4 respostas através da função de desejabilidade. Bom, por que a gente vai utilizar, então, a função de desejabilidade? Se a gente olhar aqui seria, depois a gente vai rodar um exemplo só, né, mas tem mais detalhes depois no nosso artigo, lá da Química Nova, e também no tutorial do YouTube. Mas aqui, né, se a gente verificar, a gente teria, né, resposta que seria um modelo para o Y1, que seria para o rendimento, para o período de indução, que seria o Y2, que a gente vai chamar, e o nosso Y3 aqui seria o ponto de entupimento a frio, e o Y4 seria o custo. Então, nesse caso aqui, é possível notar que a gente tem diferentes condições para cada caso. Para isso, a gente vai utilizar, então, a função de desejabilidade para combinar os resultados aí desses 4 modelos e conseguir ver se a gente obtém uma formulação de um biodiesel que cumpra aí com os requisitos que a ANP deseja. Bom, então agora a gente vai para o MATLAB. Deixa eu
só parar aqui. Você consegue ver minha tela? Sim, professor. Beleza. Então, bom, como o professor Bona falou, esses aqui, né, é uma série de exemplos que a gente acaba tendo. Eu vou tentar fazer aqui de uma forma diferente do professor Bona para mostrar as várias possibilidades que tem de se analisar os dados, né, e também de criar matriz de dados. Então, eu vou, primeiro de tudo, abrir aqui a matriz no Excel. Deixa eu abrir aqui ela. Bom, aqui eu tenho todos o planejamento, né, as 10 execuções, as proporções, né, dos tipos de matéria-primas que a gente utilizou aqui e as respostas avaliadas. Eu poderia, né, nesse exemplo, fazer como o professor Bona fez, extrair os dados do MATLAB mesmo, da própria planilha eletrônica, puxar para o MATLAB. Mas nesse exemplo, para a gente dar uma acelerada, eu já vou criar aqui direto e vou colar os valores de cada resposta num vetor. Então, bom, e vou também abrir aqui agora o aplicativo de outra forma. O professor Bona mostrou como abrir ele pelo Command Windows, né? Mas a outra forma que tem da gente fazer, né, de abrir o aplicativo, é quando a gente faz a instalação do próprio aplicativo na aba de aplicativos do MATLAB. Então, aqui na aba aplicativos, apps, eu venho no Gama. E aqui ele vai abrir da mesma forma, né? A gente vai em análise, né, na interface de regressão e vai gerar a matriz. Então, nesse caso aqui, né, como o professor Bona falou, a gente vai ter outro tipo de planejamento. Nesse exemplo, é um tipo de planejamento de mistura, então a gente não vai tratar de fatores, a gente vai tratar de variáveis de mistura. No nosso caso aqui são 3. E o número de pontos centrais precisam ser definidos aqui é 4. Nesse exemplo, eu vou usar como saída a estrutura que eu vou criar aqui, vai ser uma estrutura default aqui, que eu vou chamar de default, que é do DOI out, né, que já é a própria rotina de saída que está programada para o MATLAB, no aplicativo, no caso. Então, escolho o tipo de planejamento, que é o planejamento Simplex Android, e dou um OK. Aqui ele vai gerar a estrutura. Nessa estrutura agora, né, eu tenho uma subestrutura, né, que se chama planejamento, que vai dar o nome do planejamento, e na matriz eu vou ter a minha matriz de dados aqui das execuções que eu preciso estar fazendo. Então, nota que nesse caso aqui, né, como condição fundamental do planejamento de mistura, as proporções das N misturas não podem ser superior a 100%. Então, em nenhum caso aqui, né, eu vou ter essa condição sendo, né, superior a 100%. Então, bom, tem a minha matriz do planejamento. Agora, o que eu posso fazer, né, que eu preciso fazer, é criar o meu vetor y. Que nesse caso, eu vou fazer um pouco diferente do professor Bona, né? Eu vou usar o comando do Ctrl+M, onde eu crio um vetor, que eu vou chamar aqui de y1, que vai ser a minha primeira resposta, que vai ser o rendimento. Vou dar um Ctrl+M aqui de novo, y2, Ctrl+M, y3, Ctrl+M, y4. Então, bom, nesse caso eu posso abrir agora essa matriz e exportar aqui, copiar os valores e colar aqui no próprio MATLAB. Então, no vetor do y1, do y2, y3,
e o Y4, que é o custo. Beleza. Então, aqui agora eu tenho a minha matriz e tenho as minhas 4 respostas, né, que eu só chamei de Y1, Y2, Y3 e 4. Próxima etapa, então, agora que eu posso fechar, é a análise dos dados. Então, para analisar os dados, eu venho analisar MLR. Apertando esse botão, vai abrir a mesma interface que a gente utiliza, né, para rodar qualquer tipo de planejamento. Nesse exemplo, então, eu tenho que aqui, né, na minha matriz X, eu tenho que definir quem que é a minha matriz. Aqui, a minha matriz, como ela está dentro da estrutura DOI-OUT, eu tenho que puxar ela, né, para análise, para eu conseguir analisar ela. Então, eu tenho que escrever DOI, underline out, que é o nome da minha estrutura, e o ponto. Com o ponto, eu vou acessar essa matriz dentro da estrutura DOI. Então, DOI, ponto, underline out, ponto, matriz. Que é a minha matriz de dados. E aqui agora, no meu Y, vai ser minha resposta, que também vou estar dentro dessa estrutura. Então, também preciso escrever DOI, underline out, ponto, Y1. No caso aqui, né, a gente está fazendo para o modelo 1. Então, eu vou colocar aqui modelo 1. Chamei de modelo 1. Então, tem a minha resposta para o Y1, que vai ser o meu rendimento da minha reação. Nesse exemplo, eu poderia fazer como o professor Bona fez, né? Que seria aqui Y, colocar todos os termos. Mas eu vou mostrar outra forma. A gente não precisa ficar toda vez gerando, né, o modelo. Você pode construir ele uma vez e editar ele e salvar. Então, aqui nos próprios exemplos nossos, a gente já tem alguns modelos definidos. Daí aqui eu vou exportar o modelo para mistura. Então, esse daqui é o modelo para mistura, que é semelhante àquele que tinha no slide, né, anterior. Então, X1, X2 e X3, que são, né, as proporções aí dos meus componentes individuais. X1 e X2 seria a mistura binária desses dois componentes. X1 e X3, X2 e X3. Aqui ainda eu não estou avaliando, né, no caso, a interação ternária, porque a gente já havia feito o estudo prévio e a gente viu que o efeito X1, X2 e X3, segundo o gráfico de Pareto, não tinha sido importante. Então, a gente nem considerou o modelo cúbico, né, especial cúbico. Mas se eu quisesse avaliar, eu poderia colocar um mais X1, 2 pontos, X2, X3. Então, o usuário que tem a possibilidade de construir a sua própria, né, equação, desde que essa equação, como o professor Lima falou, seja pertinente desse modelo. Um fato importante aqui que a gente precisa colocar é o menos 1. Né? Aí eu vou entrar muito em detalhes, mas o menos 1 ele não entra, né, nos modelos do planejamento de experimentos, né, porque ele é o intercept. Então, ele está incluído, na verdade, o intercept está incluído em cada um desses termos, X1, X2, X3, X1, X2, né? Mas, para retirar ele da parte da análise dos dados, então a gente coloca um menos 1. Então, essa é a principal diferença que tem do planejamento de misturas para um tipo de superfície de respostas, né? Por exemplo, do composto central, aí, que o professor Evandro Bona mostrou anteriormente. Bom, então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu poderia copiar tudo esses, né, depois que eu construir aqui, poderia copiar isso aqui, né, esse modelo, e colar lá. Ou eu posso fazer ainda de outra forma. Como eu sei que essa estrutura aqui se chama modelo, eu posso escrever aqui modelo e gerar o modelo. Então, após isso, criou uma estrutura aqui, né, que se chama modelo 1, que é para o meu modelo, para meu Y1, que no caso seria o rendimento da reação. E aqui
né, eu tenho acesso a todas aquelas métricas que o professor Evandro Mono falou. A nova, né, a nova, o modelo, que nesse caso foi significativo, não teve falta de ajuste. Eu consigo também verificar os valores de F quadrado, né, do modelo, os coeficientes. Então, eu consigo fazer todos os mesmos tipos de análise que o professor Bona mostrou anteriormente. Bom, então, depois de verificar aqui a qualidade do ajuste do modelo, a próxima etapa que a gente pode utilizar é os recursos gráficos, né, que também são disponíveis para o planejamento de experimentos. Resíduos, né? O slice, o 3D e o contorno, nessas figuras, elas não são apropriadas para a gente utilizar no planejamento de experimento, porque elas não estabelecem a condição do 100%, né? Então, elas não obedecem essa restrição. Então, quando a gente utiliza, basicamente, o planejamento de mistura, a forma principal de análise dos dados é o diagrama ternário, que a gente chama. Então, nesse diagrama ternário, a gente consegue construir a superfície aqui, né, semelhante à superfície de resposta. Então, bom, no nosso caso aqui para o Y1, que seria o rendimento da reação, a condição de ótimo minha, assim, né, ou a condição que eu tenho o maior rendimento da reação seria essa região aqui mais avermelhada, que basicamente seria quase 100% de X1, que seria o óleo de soja, né? Então, vejam que cada condição eu vou ter né, cada resposta eu vou ter uma resposta específica, né, uma formulação específica, como a gente consegue ver aqui nesses gráficos aqui. Eu não vou fazer a análise dos quatro, mas né, depois lá no vídeo do tutorial do YouTube a gente mostra facilmente, é bem simples, né? Se eu quisesse rodar o Y2, por exemplo, eu mudo o Y2 aqui, né? Agora seria minha resposta 2. E eu não posso esquecer de mudar o número do modelo, porque senão eu vou salvar em cima do modelo 1 que eu já tinha. Então, coloco o modelo 2 e posso gerar o modelo 2. Bom, então, só para a gente dar uma acelerada aqui, eu vou exportar os dados já tudo pronto, né? Todos com a parte da análise dos dados individuais, que está aqui. Bom, tenho aqui a minha saída de dados, né? Depois de eu fazer a análise individual de cada modelo, do Y1, Y2, Y3, Y4, verifico a qualidade do ajuste. Aí, agora sim, é o momento, né, que eu queria trazer aqui, né, que é a parte da aplicação da desejabilidade para a gente fazer a otimização de múltiplas respostas, encontrar, então, aí uma formulação global. Bom, então, né, a gente já avaliou aqui os quatro modelos estão adequados, então agora a próxima etapa é a gente fazer a otimização de múltiplas respostas. Nessa parte, né, da parte de otimização, então, a gente utiliza o botão aqui de otimização simplex, né, que é uma otimização que vai viabilizar e encontrar essa formulação que satisfaça essas condições que a gente deseja, para as quatro respostas. Então, após apertar o botão simplex, ele vai abrir uma janela que se chama otimização simplex. Aqui nessa janela, aqui na estrutura, aqui depois tem um artigo trazendo mais detalhes, né, do algoritmo simplex, é preciso definir cada estrutura de dados, né, que eu modelei. No meu caso aqui, eu estou chamando de MLR Alt 1, MLR Alt 2, 3 e 4, que é o modelo, né, com Y1, Y2, 3 e 4. Então, basta só escrever aqui, MLR Alt 1. Dois, 3 e 4. Nesse caso,
nós temos 4 respostas, mas às vezes, se você tiver 2 respostas, vai ser só 1 e o 2, né? Então, tem essa possibilidade de fazer uma quantidade aí que quiser de modelos. Bom, após definir a estrutura de cada Y, né, modelado, Y1, 2, 3 e 4, eu aperto o botão continuar. E aqui, ele vai abrir, né, a janela da função de desejabilidade, que é a ferramenta que a gente vai utilizar aí para viabilizar a análise aí, né, a formulação do nosso biodiesel. Bom, então, aqui a gente vai utilizar, nessa parte da desejabilidade, como a primeira coisa que a gente precisa fazer, como a gente está trabalhando com variáveis de misturas, então a gente precisa primeiro definir o número de misturas, né? O número de variáveis de mistura, que no nosso caso são 3, né? O óleo de soja, a gordura de sebo, né? O sebo bovino e a gordura de frango. Então, eu coloco 3 aqui em todas as janelas, né? Em todos os modelos. Então, cada linha aqui vai representar um modelo. O modelo 1, e aí ele vai do conhecimento do usuário, né, e o que você deseja. Nesse caso aqui, como default, né, como saída, o MATLAB aqui no Gama, ele já está programado para a função de maximizar uma resposta. Mas a gente vai ver que aqui em alguns casos, a gente não vai só maximizar. Em alguns casos, a gente vai minimizar e, além disso, ainda às vezes a gente pode colocar um alvo, né? Então, vou falar, né, mais ou menos aqui o que a gente tinha como objetivo em cada um. Então, bom, para o modelo 1, ele já vai pegar os valores que a gente teve de mínimo e de máximo, e o nosso alvo aqui, a gente já está definindo o nosso alvo como o máximo. Então, meu mínimo e máximo, ele já pega dos próprios resultados experimentais, e ele já puxa como valor alvo o máximo, como o default do próprio MATLAB aqui do Gama, né? Então, nosso objetivo era maximizar o rendimento da reação. Então, aqui ele já está maximizando. Para o Y2, o Y2 era o período, né, a estabilidade e a oxidação desse biodiesel. Quanto maior, melhor. Então, também vai ser maximizado. Mas a gente ainda vai colocar uma restrição. Que restrição que seria essa? Na época, lá na ocasião, em 2013, né, esse biodiesel ele não podia passar de 6 horas, né? Não podia ser inferior a 6 horas, desculpa. Então, a gente pode colocar como mínimo 6, que seria 6 horas. Então, ele vai encontrar uma formulação dentro, né, dessas condições, mas que não seja inferior a 6 horas, que é uma condição que a gente colocou de múltipla resposta, né, na nossa formulação. Bom, e o parâmetro 3, aqui no caso, que é o ponto de entupimento a frio, esse ponto de entupimento, né, na verdade, esses biodiesel, se ele é comercializado em épocas frias e dependendo da região, por exemplo, para nós aqui no sul do Brasil, né, ele pode se solidificar. Então, na MP, na ocasião, o biodiesel lá ele não podia ser superior a 5 graus Celsius. Então, o nosso máximo aqui vai ser 5 graus Celsius. Então, dentro da formulação, o nosso biodiesel ele não vai ter aí um ponto de entupimento superior a 5 graus Celsius. E como a gente quer minimizar essa resposta, quanto menor o ponto de entupimento, melhor para a gente. Então, a gente vai colocar aqui, vai inverter o nosso alvo, vai ser menos 5. Bom, e por último, da parte da função de desejabilidade, para a definição dela aqui, né, é o custo, né, o custo da tonelada de cada matéria-prima em dólares, né. Então, sempre quando a gente pensa em custos de produção, a gente quer minimizar, né, e aqui, se a gente vê, ele está com o máximo como alvo, então ele está maximizando essa resposta. O que a gente queria aqui, nesse exemplo, era minimizar, então, para isso, a gente vai inverter aqui, vai colocar 505. E aqui eu vou colocar um nome aqui, vou chamar resposta. Depois de definir essas condições, né, como default aqui também, o Gama, né, ele utiliza o expoente 1, ou seja, ele dá o mesmo peso para todas as variáveis, mas existe a possibilidade de eu, né,
mudar, no caso, esse expoente aqui, dar mais peso a uma dada variável. Por exemplo, se eu quiser colocar um peso 3 aqui para custo, eu consigo fazer isso, né? Então, ele vai dar um peso maior para essa variável, né? Então, vai minimizar mais ainda o custo. Mas aqui nesse exemplo eu vou deixar tudo 1. Depois de definir, então, o mínimo e o máximo, né, e aqui no alvo, eu vou dar otimizar. Aí ele faz a otimização simplex, né, o método iterativo aqui de otimização, e vai dando, né, os vértices de cada otimização até chegar no momento aqui que vai estabilizar, né, e ele vai chegar na resposta de ótimo. Então, aqui seriam para as respostas, né, resposta para Y4, os valores otimizados, para Y3, para Y2 e para Y1. E, além disso, ainda ele dá a desejabilidade global, né, que seria a média geométrica das 4 respostas individuais, né? E aqui as variáveis, né, quem seriam aqui as proporções, no caso, né, as proporções x1, x2 e x3, que seria o óleo de soja, essa daqui seria a proporção dele, né? A variável 2 seria a proporção aqui de aproximadamente 2%, né? 19% de sebo bovino e aproximadamente 31% de gordura de frango. Bom, depois de fazer isso, né, foi feita a otimização e a gente pode vir aqui na saída dos dados que a gente chamou que é resposta, né, na estrutura resposta. Nessa estrutura aqui de resposta, daí, o usuário pode aqui vir, né, e pegar ter acesso aos modelos, as condições que a gente utilizou e também os resultados, né, que eu acho que aqui é a parte mais importante, né, tem uma série de outras métricas aqui para acompanhar como foi feito o simplex, né, os processos de otimização, mas o mais importante é a estrutura do ponto ótimo, né? E aqui no ponto ótimo, o usuário consegue vir encontrar a desejabilidade global, que nesse caso foi 0,35, e consegue encontrar as desejabilidades individuais para Y1, 2, 3 e 4, e as respostas otimizadas, né? Então, ou seja, né, esse meu biodiesel que eu formulei, que atende essas condições, ele vai ter um rendimento aí de 95%, um período de indução, então, né, que é a estabilidade de oxidação superior a 6 horas, que foi de 8,46, um ponto de entupimento a frio menor que 5 graus Celsius, que a gente colocou, que seria aqui no caso de 1,91 graus Celsius, e um custo de produção de $904. Então, essas seriam as minhas respostas, né, para esse meu biodiesel formulado. E a minha formulação, de fato, a minha mistura que eu precisaria fazer aí para chegar nesse biodiesel seria, né, utilizar 48, 49% aí de óleo de soja, 19% de gordura de sebo bovino e 31% de gordura de frango. E aí essa seria, né, a minha parte aqui, dentro da parte de planejamento, de mistura, né, o uso da função de desejabilidade. E depois, se vocês quiserem, tiverem mais interesse ainda, para a gente não se estender muito aqui, você pode aplicar o peso 3 aqui e comparar o resultado. Então, aqui a gente está minimizando, né, mais ainda o custo, né? Então, de certa forma, que é muito mais importante, principalmente para o setor industrial. Deixa eu voltar aqui. Bom, tive que dar uma acelerada aqui no fim e desde já então queria agradecer ao pessoal da OpenCAD, o Leandro aí pela assistência, o professor Mona também por estar ajudando a gente, mostrando a parte de planejamento do composto central. E eu acho que agora a gente, né, acompanhar a gente, tem no YouTube, no GitHub, no Instagram, o arquivo também para download, no File Exchange, e acho que agora a gente pode abrir as
dúvidas, caso ainda dê tempo, não sei. Não, legal, professor. Muito boa aí a apresentação, né? Bem explicativo. É importante mostrar, né, que o MATLAB tem essas possibilidades, né, essa parte de análise de dados também, de gerar aplicativos, né? E, professores, eu tenho uma pergunta aqui, vindo do nosso canal do YouTube, para os professores, se puderem disponibilizarem, né, o contato de rede social de vocês. Não sei se vocês podem passar o e-mail, até se for o caso, se puderem colocar aqui no bate-papo, tá? Para a gente, às vezes alguém quer entrar em contato, né? Acho que é um aluno de vocês, tá? Deixa eu ver aqui o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou encontrando, mas era um nome, acho que era um aluno de vocês, tá? Se vocês puderem. O e-mail seria? Pode ser, professor, pode ser disponibilizar no bate-papo, né? E aí também, aqui o Marcelo aqui agradecendo, né? O desenvolvimento do aplicativo, agradecendo também, dando os parabéns para a apresentação. Obrigado, tá, Marcelo, por encontrar a gente, por prestigiar aqui, né, essa apresentação. Das redes sociais seriam aqueles, né, que eu coloquei aqui no link, eu coloquei aqui no bate-papo o canal do Instagram, né, do aplicativo Gama, o link no YouTube também do canal do aplicativo, eu coloquei aqui também no bate-papo. E deixa eu ver aqui, o professor Evandro colocou o e-mail dele aqui, né? Eu vou só repetir aqui para quem está escutando também no YouTube, né? Então é ebona@utfpr.edu.br, tá bom? E coloquei também o canal aqui, deixa eu ver, para baixar, né? Quem quiser baixar o aplicativo Gama, tá? A Eliane também agradecendo aos professores, né? Dando parabéns aqui também. Professores, uma pergunta, quais ferramentas, né, os professores utilizarem, qual toolbox vocês utilizaram no desenvolvimento do aplicativo Gama, né, além do MATLAB? A gente faz todo o desenvolvimento dentro do MATLAB, usando a ferramenta que chama App Designer. Tá. App Designer. Você entra lá na Command Window, digita App Designer, e ele tem todo o desenvolvimento é feito lá dentro. Né? Até a parte de disponibilização é todo gerado lá, o arquivo para disponibilizar, então é inteiramente feito dentro do MATLAB. Legal, professor. Deixa eu ver se chega mais alguma pergunta aqui. Pessoal dando bastante consideração referente a essa parte gráfica do MATLAB, né, que é quando os professores geraram os gráficos, né, é tudo muito intuitivo, né, a gente consegue manipular, como o professor Evandro mostrou, o professor Diego também, né, rotacionar, manipular, ver o determinado ponto, né, um valor. Então, professor, chegou uma outra pergunta aqui também, né, referente a qual a dificuldade, o desafio que encontrou aí para trabalhar com App Designer, né? Para quem não sabe, App Designer, como o professor Evandro disse aqui, para nós desenvolvermos dentro do MATLAB aplicativos, né? Como o caso desses que os professores mostraram. Então, teve algum desafio lá, professores? Alguma dor de cabeça ou foi tranquilo? É assim, para trabalhar no App Designer tem que ter, lógico, experiência de programação, né, dentro do ambiente MATLAB. Mas, assim, ele está muito evoluído, ele é muito intuitivo, né? Você consegue aprender bem, né? Intuitivo. E uma dica que eu dou é que tem um curso online, né, no próprio site, né, Leandro, ali da Mathworks, tem um tutorial online para o uso do App Designer, né? É um curso, como tem vários ali no site da Mathworks, né, um
curso que você vai fazendo independentemente, né, e vai te ensinando ali a fazer. Então, eu recomendo esse curso, né, para quem quiser começar a usar o Web Design. Eu recomendo o curso próprio aí que tem no site da MSWorks para aplicação do Web Design. Bem lembrado, professor, né, desses cursos. Eu vou até compartilhar aqui com YouTube, né, os nossos participantes. No YouTube também tem bastante exemplos, assim, vídeos, não bastante, né? Não chega tanto quanto no site da Networks, mas no YouTube também tem alguns exemplos, assim, que o pessoal mais simples para quem está iniciando, que é bem intuitivo. Legal, professor Diego. Eu vou colocar aqui também, professor Diego, complementando, tá? O link também, né? Como o professor Evandro disse, quem quiser fazer esse curso, né? Tem, além desse, do online também, tem outros cursos aqui eu estou vendo, né? Principalmente técnicas de programação, análise de dados, então envolve tudo isso que nós vimos aqui, né? Hoje na apresentação dos professores. Professor, tem uma outra pergunta aqui. Não foi utilizado a Statistics Toolbox no desenvolvimento, na parte de algoritmo? Só foi o MATLAB simples mesmo? Não, ele usa toda a parte de Statistics Toolbox. Você precisa ter, sim, todas as funções ali que fazem o cálculo de ANOVA, que fazem a análise do planejamento, são funções da Statistics e Machine Learning Toolbox. Então, precisa sim. Né? Senão, não vai, quando você for rodar o Gama e tentar executar o cálculo, ele vai falar que está faltando a Toolbox. Ok, é um requisito, né, professor? Ok. Eu vou compartilhar aqui também, tá? A documentação da Statistics, caso vocês tenham interesse. Professores, eu acho que é isso, tá? Não sei se vocês querem, né, dar alguma observação final, consideração final, fiquem à vontade, tá? Agradeço, né, aqui, a disponibilidade de vocês estarem aqui hoje, né, divulgando esse trabalho. E aqui eu deixo até um recado para todos aqui que estão nos assistindo, né? Esse ano vai ser um pouquinho diferente, os webinars acadêmicos, tá? Nós, sempre que possível, vamos procurar trazer aqui convidados, além daqueles que nós, aqui os engenheiros da OpenCAD faz, também vamos trazer, né? Os nossos convidados, os professores, pesquisadores aqui, né? Para quem, no caso, os professores, né, desenvolver esse aplicativo muito útil. Então, a gente está convidando, então quem quiser também participar, tem um projeto legal para apresentar aqui no webinar da OpenCAD, tá? Entre em contato comigo, vou deixar o meu e-mail aqui e nós podemos agendar, né, uma apresentação, justamente esse espaço aqui para divulgar, né, trabalhos aí da comunidade acadêmica, de professores, pesquisadores e alunos, tá bom? Professores, então vou passar a bola aqui para vocês, o bastão, né, qualquer consideração que vocês tiverem, fiquem à vontade. Ok, obrigado, Leandro, pelo convite aí da OpenCAD, né? Já faz um tempo que estamos conversando aí, agora deu certo, né? E sim, eu e o Diego conversamos bastante sobre isso, né? A ideia é divulgação mesmo, a gente primeiramente como professores de universidades, né, Diego, temos essa obrigação de repassar esse conhecimento, né? E a gente espera aí que as pessoas usem a ferramenta e usem de maneira correta, né? Porque você tem que usar de maneira adequada, conhecer a teoria, estudar também, né? Tirar dúvidas quando precisarem, né? E esperamos que essa ferramenta abra a porta aí para o pessoal se interessar cada vez mais, né? E usar a ferramenta e desenvolver. E tá aí, então os contatos estão todos aí, né? Estamos disponíveis aí para qualquer dúvida, esclarecimento, sugestão também de melhoria, né, Diego? Pode mandar que a gente vai implementando na medida do possível. Sugestão de melhoria. Agradeço. E também eu queria comentar aqui, né, que aqui, claro, a gente apresentou a parte de planejamento de experimentos, mas para quem tiver interesse, pode entrar lá, tem a parte de PCA, né, Bona, HCA, mapas auto-organizáveis, que foi a última interface que a gente implementou, tem PLS, tem método de classificação, então tem, assim, bastante recursos aí que
né? Então, ainda que não foram explorados aqui nesse webinar, mas que estão disponíveis lá e é só baixar no GitHub ou no File Exchange lá e explorar eles. Legal, professor Diego. Nós que agradecemos aqui do OpenCAD, né, a presença dos professores, os participantes aqui de hoje também, tá? Só lembrando, eu deixei meu e-mail, leandro.muniz@opencad com 2ds.eng de engenharia.br, e o e-mail do professor Diego, ele colocou aqui também, é diego.galvan@ufsc.br, né? UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, tá bom? Então, agradeço aqui mais uma vez a presença, né, de todos. Fiquem atentos à nossa programação, né, da OpenCAD, de webinars, e nos vemos aí em futuros e próximos webinars também. Então, até mais, uma boa tarde.